Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar o microfone, que eu esqueci de colocar o microfone. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, do nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair no Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, nosso querido médium mineiro, e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Já estamos no capítulo 18 e hoje vamos falar um pouquinho sobre a oração. Nosso capítulo é Oração Dominical. E, como de costume, faremos também uma pequena introdução abordando o mesmo tema, tentando entender um pouquinho quais são os tipos de oração, qual oração que agrada a Deus, qual o objetivo da oração, e vamos tentar falar um pouquinho também sobre o culto no lar, que é esse momento onde, às vezes sozinhos, encarnados, ou em grupo, né, com amigos, com família, fazemos também a oração diretamente a esse Pai tão amoroso. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhada para ver quem já está aqui, quem já começa a se movimentar. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Muito boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso celeiro de luz. Marisa, tudo bom, Marisa? Muito boa noite, saudade de você. Espero que você esteja muito bem. Oi, Socorro, tudo bom? Espero que você esteja muito bem também. Amanhã, Socorro, lá no centro, às 7h45, existe um grupo de estudos de Joana de Ângeles que eu faço parte. E aí, não só você, né, mas quem se sentir também à vontade para ir participar do grupo, fica um convite. Estou com saudade de você, Socorro. Por que você não vai visitar a gente lá? 7h45 da noite. A sala é a sala da evangelização, que fica lá no segundo andar, em cima do salão da reunião pública. Chegando lá, é só subir. 7h45, a porta já está aberta. Pode entrar, tá bom? E mais uma vez, não só a você, Socorro, mas a quem se sentir à vontade, quiser participar desse grupo. Eu estou achando um grupo tão bom, tão bom. Estou muito feliz de ter sido convidado pela Ana Bandeira. Silvia, muito boa noite. Espero que você também esteja muito bem e toda a sua família. Denise, ótima noite para você, Denise. Que Jesus abençoe você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, estarei também com a sua filha. Albertinho, meu irmão Alberto. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, hein? Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite, que Jesus ilumine você e sua família. Palmira, tudo bom, Palmira? Sempre com a gente, hein, Palmira? Muito obrigado pela presença constante aqui. Jesus ilumine também você, tá? Alberto Orsini, muito boa noite. Fico muito feliz quando você aparece aqui, Alberto. Jesus te ilumine. Maria Terezinha, olá, tudo bom? Aquele beijo especial, que Jesus ilumine você, ilumine seu neto, tô com saudade dele. Palmira, a Palmira perguntou se a internet está ruim, que às vezes é a nossa internet, tá, Palmira? Que a princípio aqui tá tudo direitinho. Doriane, ótima noite. Doriane sempre com a gente também aqui, né? Obrigado, Jesus te ilumine, abençoe sua família. Eu acho que Palmira conseguiu. Então, vamos iniciar a nossa introdução e as pessoas vão chegando.
e vão se acomodando. Então, o que eu pensei em falar, como eu já havia dito para vocês um pouquinho? A gente conversar de maneira bem superficial sobre oração, para tentar entender, né? Que às vezes chegamos numa casa espírita e percebemos que existe quase que um ritual onde as pessoas, sempre antes de iniciar alguns trabalhos, fazem uma prece e no final fazem uma outra prece de agradecimento. Então, quais são os tipos de preces, né, que os espíritos nos orientam? Eles dizem que são três tipos de prece. A primeira seria aquela prece onde nós louvamos a Deus, né? Quando começamos, Jesus, meu querido amigo, mestre de todas as horas, Pai celestial, quando começamos uma oração rogando a Deus. Então, existe um sentido de louvar a Deus, louvar a Jesus, né? Então, esse é um dos primeiros aspectos. Mas você também tem o aspecto do agradecimento. Quantos momentos nós agradecemos também? Muito obrigado pela nossa família, pela nossa saúde, né? Agradecemos a nossa casa espírita, ou se somos católicos, agradecemos a nossa paróquia. Existe sempre esse lado do agradecimento também, ou deveria existir, né? Porque o agradecimento é muito importante. É uma prova de que reconhecemos que Deus, Jesus, os santos, os bons espíritos, os anjos da guarda, eles estão sempre ao nosso lado. Como nós também somos grandes pidões, existe esse terceiro aspecto, que é o aspecto da, do momento onde nós pedimos algum favor, alguma graça, uma saúde, né? Passar uma prova. Sempre nós vamos pedir. Nós somos grandes pedintes. Até contei uma vez essa história lá na nossa casa espírita. Eu, logo que eu iniciei no grupo de quinta-feira, depois de algum tempo afastado, eu retornei para o grupo de quinta-feira à noite. E, lógico, que eu retornei como estagiário dos estagiários, né? E eu passei um bom tempo, se eu não me engano, mais de um ano, sendo, sem nenhum demérito, que eu acho isso maravilhoso, sendo um porteiro ali da nossa casa espírita. E eu ficava com o controle remoto do portão, bem na área final ali do salão da reunião pública, e quando alguém tocava a campainha, eu olhava, via quem era, e ia abrir o portão à distância com o controle remoto. Um dia, no meio da introdução lá dos nossos trabalhos de quinta-feira à noite, chegou, aí eu vou botar entre aspas, né, depois vocês vão entender o porquê, uma pedinte. Que eu olhei, não reparei que era uma pedinte, abri naturalmente como deveria ter sido feito. Mas eu, dentro do meu preconceito, achava que a pedinte iria atrapalhar o trabalho e que eu errei, né? Falei, nossa, deixei a pedinte, ela vai entrar, vai pedir esmola, vai pedir tudo para todo mundo. E aí, ela sentou bonitinho ali numa das últimas cadeiras, ficou lá, assistiu, depois foi tomar seu passe, perfeito. E aí, dentro da minha pequena mediunidade, que eu tenho uma intuição razoavelmente desenvolvida, na minha cabeça veio para mim uma grande resposta. Meu filho, quem não é pedinte nesta casa aqui? Então, quando eu falo sobre terceiro aspecto da oração, que é pedir, às vezes as pessoas ficam, nossa, aquele ali só pede. Todos nós somos pedintes. Todos nós estamos acostumados a ficar perturbando os espíritos, perturbando Jesus, perturbando Deus com as nossas demandas, com as nossas necessidades. Então, é normal, vamos aceitar que somos pedintes, mas eu acho que o grande objetivo da oração é compreender o que nós vamos pedir. E só através de muita experiência, muita maturidade, muito aprendizado,
vamos conseguir fazer os nossos pedidos de maneira mais responsável. E aí, sabendo então que existem esses 3 aspectos da oração: louvar, agradecer e pedir, vamos tentar compreender dentro desse escopo o que agrada mais a Deus. E fica mais ou menos que óbvio para a gente, depois de tanto tempo que nós já frequentamos um templo religioso, né? Quanto nós já ouvimos sobre isso? O que agrada mais a Deus é a sinceridade da nossa oração. Porque quantas vezes nós vamos louvar a Deus, mas da boca para fora? Vamos agradecer, mas cheios de mágoa, porque não nada recebemos. E vamos pedir as coisas mais absurdas. Então Deus está preocupado com a sinceridade das nossas preces. Isso sim agrada a Deus. E às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, até sem acreditar em Deus e até sem formular uma frase sequer no pensamento, estão fazendo preces extremamente poderosas. Eu sempre gosto de imaginar um pôr do sol, você sentado assim, à beira da praia, e vendo aquele mar lindo, tranquilo, o vento batendo suavemente no rosto, o sol descendo devagarinho e quase você ouvindo o barulho dele encostando na água, né? É claro que isso não acontece, mas é como se você estivesse tão ali absorto, tão envolvido com a natureza e que você chegasse a imaginar isso. Repara que nesse momento, às vezes, o ateu que não acredita em Deus e que não está fazendo nenhuma prece elaborada, ele pode estar mais conectado de que muitos de nós crentes e que estamos completamente equivocados nas nossas orações, principalmente quando, dentro dessa maravilha de comunhão com a natureza, modificamos as nossas ações. Então você está vendo aquela natureza maravilhosa e aí está pensando, logo em seguida desta comunhão, eu preciso cuidar melhor das obras da divindade. Não da divindade, porque supostamente o ateu não acredita, mas cuidar melhor da natureza. E aí, sem ser um eco chato, né, ficar perturbando a vida dos outros, mas reciclar o próprio lixo, ter uma visão mais consciente do consumo. Então, tudo isso, essa transformação, é reflexo dessa sintonia com a natureza e que Deus está ali escondido atrás dessa natureza. E como eu disse, o descrente, aquele que desconhece Deus, sem dizer, sem formular uma palavra, pode estar fazendo uma prece muito mais poderosa, porque está transformando completamente as suas ações. Então, quando olharmos, tentarmos analisar a prece que agrada a Deus, a prece que agrada a Deus é aquela que nos transforma, é aquela que nos sintoniza com Deus. Porque Deus está mandando para todos nós o tempo inteiro as suas emanações de amor. Só que depende de cada um de nós também sintonizar nessa faixa de vibração divina. Ele está enviando as suas ondas. Mas se nós não pegarmos o nosso, eu vou dar um exemplo de velho, né, o dial do rádio, e ficar mudando e sintonizar na frequência divina, nós não vamos ouvir a música que ele está nos enviando diariamente. E depende então de cada um de nós sintonizar com Deus, porque as suas ondas estão chegando o tempo inteiro, mas nós estamos desviando delas. E é necessário então
que através do nosso livre-arbítrio, da nossa ação, sintonizar com o Criador. E a prece serve para isso também, para buscar de maneira humilde o Criador, compreendendo a distância que nos separa, que Deus é a inteligência suprema e nós nada somos. Isso é louvar a Deus, compreender que somos uma poeirinha perto de um céu estrelado e agradecer de maneira muito consciente, em primeiro lugar, a vida que Ele nos dá, que nos mantém, o nosso corpo físico, a nossa família, a nossa história do passado. São tantas coisas que precisamos agradecer a Deus. Não apenas, o carro que eu comprei, a promoção que eu ganhei. Claro que essas coisas são importantes no mundo material, mas existem prioridades maiores na hora de agradecermos. As dores que já experienciamos no passado e o sofrimento que faz parte da nossa cura, que faz parte da construção da nossa saúde integral. Agradecer também as dificuldades. Isso é sabedoria. Mas, infelizmente, quando estamos com dor, com sofrimentos, muitas das vezes nós maldizemos o plano espiritual. Que espíritos são esses que me abandonam numa hora dessa? Porque ainda somos rebeldes. E pedir também com muita maturidade, tentando compreender exatamente quais são as nossas necessidades espirituais, não somente as necessidades físicas. Hoje vamos ver muito isso no nosso capítulo. E às vezes esquecemos que somos seres espirituais numa experiência na matéria, e não o inverso. Somos espíritos imortais, imateriais. Então, por que demandar somente a matéria, vitórias efêmeras, quando existe realmente um universo de possibilidades no mundo extrafísico? E depois dessa nossa pequena análise sobre oração, eu gostaria também de conversar com vocês sobre a importância do culto no lar. Porque o culto no lar é a disciplina da oração em nossas casas. É tentar reunir a família e criar esse hábito tão saudável de pegar o nosso celular e ligar para Deus. Porque Ele o tempo inteiro nos busca. Mas Ele aguarda o nosso retorno. E este momento de oração familiar, no culto do lar, é como se todos os membros da família criassem um grupo de WhatsApp com Deus e buscassem essa conexão. No horário certo, num dia da semana, terça-feira, 8 horas da noite. E aí a família se reúne. Eu não gosto muito de criar, assim, métodos como, começa no livro Fonte Nova, depois lê o livro dos Espíritos, depois... Não, não. Pega o que vocês quiserem. Às vezes você mora numa família onde não tem espírita, mas as pessoas são cristãs, seja evangélicas, seja católicas. Por que não pegar a Bíblia
e falar para o pessoal, olha só, vamos terça-feira, 8 horas da noite, supondo, abrir um capítulo na Bíblia e ler e interpretar 10 minutinhos. Depois a gente faz uma oração. Aí dando certo, em vez de 10, sobe para 15. Daqui a pouco 20. E aí, daqui a pouco é o vizinho que está sendo convidado. Por que não tentar utilizar da melhor maneira possível esse espaço em família? Ah, mas eu sou espírita. Ok, nós somos espíritas. Mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro falando de reencarnação, de mediunidade. O que é mais importante nesse momento é a oração em família. Se meu avô não acredita em reencarnação, eu não tenho que tocar nesse ponto. Se minha esposa, se meu marido. Vamos fazer algo pacífico, para que todo mundo possa ficar tranquilo durante e principalmente depois deste momento. Ah, pode colocar um copinho d'água? Deve colocar um copinho d'água. As pessoas fazem uma prece no final, aí você não precisa ficar estendendo a mão. Não, não. Às vezes isso também vai, de alguma maneira, causar um certo melindre na pessoa que não é espírita. Mas coloca um copinho d'água e depois da prece, tenho certeza que os bons espíritos vão transformar essa água em remédio. E aí bebe com a fé, sabendo que as nossas orações vão ser atendidas. É muito importante, justamente porque quando dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ele lá estará. Jesus falou isso. E por que dois ou mais? É porque quando nós, mesmo sozinhos, estivermos em oração para Jesus, o nosso anjo da guarda estará ao nosso lado. Então, neste momento de prece, de busca por Deus, é o momento que os nossos mentores ou anjos da guarda estarão ao nosso lado, inspirando bons pensamentos, compreendendo as nossas necessidades mais íntimas, nos ajudando, nos oferecendo a mão para uma caminhada que às vezes é tão difícil sozinha, mas que ao lado desses queridos seres abnegados que trabalham de maneira silenciosa, invisível ao nosso lado, precisamos aproveitar isso, precisamos acreditar nisso. Eles estão ao nosso lado neste momento que aqui estamos. Estamos, de um certo modo, fazendo o culto no lar. Ah, mas eu estou dirigindo nesse momento, então é o culto do carro. Não vamos criar amarras mentais. É o momento que nós temos de oração, de busca pelo metafísico. Eu me sinto, às vezes, quando eu estou em oração, como aquele adolescente que parou de falar com o pai e com a mãe, que ficou aborrecente, ficou chato e que não quer mais falar com a mãe e com o pai. E aí chega um momento na vida que o aborrecente começa a sentir novamente necessidade, de maneira totalmente natural, do vínculo familiar. E aí começa a fazer novamente perguntas para os pais, se aproximar. Às vezes eu me sinto assim, tentando sair da adolescência e me reaproximar de Deus. E aí vocês acham que um pai que ama o filho não vai ficar extremamente feliz percebendo que ele está deixando esse momento complicado da vida que é a adolescência e virando adulto e tentando se reaproximar? Imagine Deus que nos ama muito mais, olhando o nosso comportamento de abandono da rebeldia e de busca da sua ajuda, do seu amparo, da sua mão que nos conduz.
Ele vai nos oferecer essa mão. Não podemos esquecer e duvidar. Então, vamos tentar criar um hábito saudável para as nossas famílias, o nosso lar, que é também pegar um diazinho na semana, 15 minutinhos que seja, 20 minutos de oração. Abre uma página, leia, com o coração, comenta um pouquinho se for o caso. Se as pessoas ficarem tímidas, faz uma prece sentida, da alma. E se não também ficarem com vergonha de fazer a prece, pega uma prece impressa, oração de São Francisco de Assis. Não há problema nenhum de você ler uma prece. O importante é que a gente sinta, mesmo que seja uma prece decorada. O importante é sentir esta prece. Perfeito, pessoal? Acho que já podemos iniciar. Então, hoje vamos falar sobre a oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, relação dos corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros, e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Aí a gente vê que a sogra de Pedro não entendeu direito o evangelho, buscando em suas súplicas favores materiais. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da sua própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou a oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Isso é uma pergunta realmente interessante, né? Será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus responde: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então, desde o primeiro momento que o ser humano começou a ter uma certa consciência, ele já percebeu que era um ser limitado e que acima dele existia algo muito maior.
Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas. Todas as nossas orações são ouvidas. Então, desde muito, muito jovem a humanidade, ela já começou a perceber que as suas preces, os seus pedidos, as suas demandas mentais recebiam algum tipo de resposta. Então, por isso que existe realmente essa tradição no ser humano de elevar o pensamento a algo superior, que nós chamamos de Deus. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi, ou Mateus, que era o cobrador de impostos, ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana de Cusa, disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Olha como ele responde, dizendo que somos servos de Deus. Em diversos momentos, Jesus nos apresenta como filhos de Deus. Neste específico, ele nos apresenta como servos, empregados de Deus. Filhos, mas servos. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Todos têm a sua importância. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma causa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Isso é muito profundo. Você chega às vezes na casa espírita, na igreja, na sinagoga, alguém arrumou tudo, alguém limpou tudo. E às vezes essa pessoa é completamente esquecida, porque nós gostamos de adorar os que aparecem, os que falam, os que escrevem, e esquecemos que todo trabalho é de Deus. E essa última pergunta de Jesus, se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Se todos fossem publicanos, os cobradores de impostos, tudo iria ruir. Porque alguém precisa pagar o imposto. Vês, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa, educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher, que cultiva os legumes, ou a nossa irmã, que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois,
que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Seja como reis ou como escravos. E quantos reis também, de alguma forma, são escravos? Então é isso que precisamos entender. Todo trabalho útil é de Deus. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Sintonia com Deus, ininterrupta, sem parar. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes considerar de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É tão difícil, porque às vezes a gente só vai lembrar de fazer a prece quando estamos doentes, desesperados, ou quando estamos muito felizes, agradecendo. Precisamos o tempo inteiro estar sintonizado com Deus, em oração plena. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos. É igual aquele pai que faz de tudo pela família e aí o filho só liga para ele para pedir dinheiro. E é tão comum isso, né? Como é que lida um pai desse com esse tipo de ingratidão? Então, como Deus também sente quando nós só o buscamos no momento de medo, de doença, de dor. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhes os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos,
com a solução de certos problemas materiais. A palavra material aí é de suma importância. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, pareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Saber pedir. Pedir com maturidade, com responsabilidade, com respeito. É claro que os bens materiais são importantes, mas nada mais nobre do que os tesouros espirituais. É isso que precisamos colocar em nossos corações. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os, então, em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino. E não é assim, botando com vaidade, com orgulho, não, nós vamos ao céu, não. O seu céu vem a nós, porque nós não temos condições ainda de alcançarmos a sublimidade da tua morada. Assim, venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu lembro tanto de Jesus percebendo o seu Calvário e pedindo para que Deus mudasse o seu destino, afastasse o cálice de sangue, mas em seguida, lembrando deste trecho da oração, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cada dia, viver um dia por vez. Mas aí nós, com a nossa falta de fé, queremos ajuntar tesouros na terra. E é tão comum. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. Mas esquecemos as grandes passagens de Jesus, onde ele exorta a fé em Deus. Olhai os pássaros do céu. Se Deus cuida dos pássaros, que dirá de nós, os seres jamais adiantados da criação? Precisamos ter um pouquinho mais de fé, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou:
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Infelizmente, nós não perdoamos aos nossos devedores. E aí, continuamos algemados às dores, ao ressentimento, às mágoas, ao ódio. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Que poesia isso de Humberto de Campos! As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes parecia como um problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. E até hoje temos muitas dificuldades de realizar. Mas, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, cada vez mais vamos compreender que a simplicidade é o último estágio da sofisticação espiritual. Um dia a cada dia. E viver de maneira simples, com palavras simples, com atitudes simples. Isso sim vai transformar o mundo e a nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece? Lembrando, copo de água. Esse é o momento de oração, de comunhão, sintonia com Deus, onde os bons espíritos trabalham em nossos corpos, trabalham nessa água, transformando-a em remédio, limpam as nossas residências, os nossos lares, ajudam os nossos familiares. Tenhamos fé. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, voltando 2000 anos, tentando reviver o momento onde o Senhor nos ensinou a orar. O dia onde fomos apresentados a esse Pai amoroso que nos oferece a saúde integral, que nos oferece a casa com as portas abertas para que entremos possamos respirar da sua atmosfera sublime. Mestre querido, quantas vezes esquecemos das tuas palavras, dos teus ensinamentos? Quantas vezes duvidamos do poder da oração e da sintonia com o Pai, que é só amor e bondade? Assim, Senhor, neste momento em que pedimos, imploramos
para que nos ajude no fortalecimento da nossa fé. Possamos compreender que as portas da casa do Pai sempre estarão abertas para todos nós. Assim como na parábola do filho pródigo, Deus nos aguarda ansiosamente o retorno. Possamos voltar para os nossos lares, transformados, seja pelas dores encontradas pelo caminho ou pelas decisões e atitudes nobres que já buscamos. Muito obrigado, Mestre. Que Deus Pai, em sua sabedoria, nos ajude, orientando e amparando, e segurando as nossas mãos, fortalecendo a nossa caminhada na direção do bem. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos manter essa sintonia que construímos aqui hoje, na nossa live, no nosso estudo com Deus. Ele, que é o ser infinito em amor e bondade, esteja em nossos corações, em nossos lares, nos ajudando e protegendo. Muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima noite.